Agora mais um exercício que cabe muito em cálculo de distâncias entre pontos inacessíveis. Um exemplo aqui, ó, uma torre de televisão, a torre 1 e torre 2, e eu preciso saber a distância entre elas. Elas são visíveis, mas são inacessíveis na medida direta. A triangulação foi feita o seguinte: uma distância base, né? E a partir de cada vértice se obtém os ângulos visando a torre 1 e torre 2. A torre 1, alfa 1, a torre 2, alfa 2. É repetida a operação no vértice B, visando a torre 1, beta 1, visando a torre 2, beta 2. Então foi obtido em campo a distância AB, 100 metros, o alfa 1, 102 graus, o alfa 2, 51, o beta 1, 37 graus e o beta 2, 98 graus. Vocês notam que é uma triangulação aqui, tem vários triângulos, né? Ó, com a torre 1 nós temos AB e T1. Com a torre 2 nós temos AB e T2. É outro triângulo que envolve o cálculo dessas distâncias. Para aquela distância T1, T2, quantos triângulos eu tenho aqui ainda? Ó? Do vértice A eu tenho A, T1, T2. Esse triângulo maior aqui, que envolve a distância T1, T2, que eu posso utilizar depois, conhecendo essas distâncias, esse ângulo interno, calcular a distância T1, T2. Posso fazer isso também, só para verificação, do vértice B. B, T1, T2. Calculo também a distância T1, T2, que tem que ser igual quando eu fiz pelo vértice A, T1, T2. É uma forma de verificar, né, se os meus cálculos estão corretos. Vamos começar uma sequenciazinha de cálculo para a gente não se perder. Vou colocar aqui uma sequência de cálculos. Vamos separar aqueles triângulos então. AB, T1. Vamos calcular as distâncias de A até T1 e de B até o T1. Essa distância e essa. Então, elas estão no triângulo AB, T1. Nesse triângulo AB, T1, eu tenho essa situação. AB, AB e T1. Quero calcular as duas distâncias aqui, AT1 e BT1. Ver o que é que a gente tem de dados. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o meu alfa 1. Eu tenho esse ângulo no B, que é o beta 1. Vou precisar desse ângulo aqui, alfa, beta, vamos chamar de gama 1. Então, naquele triângulo, para mim calcular essa distância, AT1 e BT1, eu vou precisar dos três ângulos envolvidos. E a distância B, que eu já tenho. Então, primeiro, cálculo do ângulo gama 1. Bem, nós já sabemos que se eu somar o gama 1 mais o alfa 1 mais o beta 1, tem que dar 180 graus, que é o somatório dos ângulos internos de um triângulo. Logo, eu estou buscando gama 1 vai ser igual a 180 menos o alfa 1 menos o beta 1. Vamos substituir os valores aqui.
180, menos o alfa 1, que vale 102 graus, menos o beta 1, que vale 37 graus. Então, efetuando essa operação, vamos ter para o gama 1 41 graus. 41 graus. Com esses dados, né, eu já posso calcular a distância de A até 1 e de B até T1. Então vamos passar para o cálculo das distâncias. Aqui já fizemos. Vamos passar para o item 2. Cálculo das distâncias. Que distâncias eram essas? Era de A até o T1 e do B até o T1. Que estavam nesse primeiro triângulo aqui, né? Eles estavam nesse triângulo. A, B e T1. Os ângulos obtidos envolvidos nesse triângulo são o alfa 1, que é 102 graus, o beta 1, que é 37 graus, e o nosso gama 1, que estava aqui em cima, que era 41 graus. A distância eu já tenho aqui, que vale 100 metros. Distância. Preciso calcular primeiro, então, a distância de A até T1. O que é que vamos aplicar aqui? Para calcular a distância. Tem uma distância e tem vários ângulos. Lei dos senos. Lei dos senos. Aquela nossa fração lá, que torna uma proporção. O lado conhecido, o 100, está em frente do ângulo a ele, 41. O que eu estou precisando? AT1. Quem é o ângulo em frente? O 37. Então a nossa proporção vai ficar que o AT1, que eu estou procurando, o lado AT1, está para o seno em frente dele, que é o seno de 37 graus. Assim como, agora é o conhecido. O lado conhecido é o AB sobre o seno de 41, que está em frente. Multiplicando isso aqui em termos e isolando, vai ficar o AT1 vezes o seno do 41 graus, assim como o AB vai multiplicar o seno de 37 graus. Logo, o AT1 vai ser igual a AB, que é 100, vezes o seno de 37 graus, passou dividindo, que está multiplicando, o seno de 41 graus. Colocando isso na calculadora, nós vamos chegar que a distância AT1 dá 91,732. É a distância, primeira distância naquele triângulo ABT1. Assim achamos a distância de A até 1. No mesmo triângulo vamos achar agora a distância de B até T1.
utilizando a mesma lei do seno, né? Como usamos essa aqui, para a distância de até 1, vamos utilizar a lei dos senos para calcular a distância agora de BT1. BT1 é o lado. Está para o seno em frente dele. Seno do 102. Seno do 102. Assim como, formando a proporção agora, a base nossa, vamos utilizar a mesma base, os dois, os 100 metros, está para o seno do nosso gama 1, que é seno de 41 graus. Utilizando a mesma propriedade aqui das proporções, multiplica o BT1 vezes o seno de 41 tem que ser igual ao 100 vezes o seno de 102 graus. Logo, estamos procurando BT1, vai ser igual a 100 vezes o seno de 102. O seno de 41 está multiplicando, veio para o outro lado dividindo o seno de 41 graus. Vamos colocar isso aí rapidinho na calculadora e ver quanto vamos encontrar para BT1. Vamos chegar com 149,094 metros. Aqui sempre arredondando para 3 dígitos, né? Que não precisamos mais do que isso. Assim temos as distâncias no primeiro triângulo ABT1. Nós vamos repetir agora para calcular ABT2. Nesse triângulo, o que é que eu preciso calcular? Essa distância de A até T2 e de B até T2. Tá? Vamos para o segundo triângulo. No triângulo ABT2. ABT2. Viramos ele. Sim. Melhor isso aqui. Vai ficar bem. Sim. Eu tenho o AB e o T2. Vou precisar calcular a distância de A, T2 e de B, T2. Com que elementos? Agora vamos ver os elementos que tem aqui. Os ângulos internos. Eu tenho o alfa 2 e o beta 2. Beta 2. Distância B já tenho. Vou precisar desse ângulo, o terceiro ângulo lá, que é o nosso gama 2 agora. Cálculo do ângulo gama 2. Agora é só uma sequência. Como calculamos o gama 1? Somando os 3 ângulos tem que dar 180. Então, o gama 2 mais o alfa 2 mais o beta 2 é igual a 180 graus. Logo, o gama 2 vai ser 180 graus menos o alfa 2 menos o beta 2. O gama 2 vai ser igual a alfa 2, 51 graus, menos o beta 2, 98 graus. Nossa calculadora, nós chegamos aqui com 31 graus. Nosso ângulo gama 2. Agora, já temos os elementos para calcular a distância. Temos a distância base, temos 3 ângulos e precisamos dos lados AT2 e BT2. O que é que vamos fazer aqui? Cálculo
dos lados A, T2 e B, T2. Qual a solução? A mesma que nós fizemos, aplicação da lei dos senos naquele triângulo. Então, aplicando a lei dos senos para o cálculo da distância AT2 e BT2. Vamos lá primeiro, vamos através da lei dos senos. De AT2 está para o seno do beta2, que está em frente. Assim como a distância AB está para o seno do gama 2. Então é só formatar aqui. AT2 está para o seno do beta 2, seno do beta 2, assim como a distância conhecida, AB está para o seno do gama 2. Multiplicando, nós vamos ficar com AT2 que multiplica o seno do gama 2, assim como o AB vai multiplicar o seno do beta 2. Estamos procurando a distância de A até T2, que vai ser igual ao AB vezes seno do beta 2 dividido pelo seno do gama 2. Substituindo agora os nossos dados. AB vale 100, seno de beta 2 é seno de 98 graus, dividido pelo seno do gama 2, que era 31 graus. Direto na calculadora, 100 vezes seno de 98, dividido pelo seno de 31. Nós vamos chegar que o AT2 é 192,271 metros. Pronto. Temos a distância de A até o T2. Então vamos calcular agora o lado BT2, nesse mesmo triângulo que estava aí, AB e T2. O BT2 então está para o seno em frente do lado BT2, é o alfa 2. Assim como o lado conhecido AB está para o seno do gama 2. Fazendo a nossa multiplicação, vamos ter que BT2 vezes o seno do gama 2 é igual a AB vezes o seno do alfa 2. Isolando o BT2, vamos ter que é o AB vezes seno de alfa 2 sobre seno de gama 2. Colocando os valores aqui, o AB é 100 vezes o seno do alfa 2, que é 51 graus, tudo isso dividido pelo seno do gama 2, que era 31 graus. 31 graus. Assim chegamos no BT2, aí na calculadora, a 150,891 metros. Vamos colocar os dados já calculados aqui na figura para a gente acompanhar a sequência dos cálculos. Já fica mais fácil de identificar o que eu preciso. O AT1 tinha calculado aqui 91,732. O BT1
149,094. Isso aqui está tudo em metros, né? O AT2, aí aqui calculado, 271 metros. E o BT2, que estava aqui, o 150, 891 metros, tá? É que eu preciso incluir. Agora podemos apagar. Pode apagar. Aqui. Apagamos. Vamos fazer o cálculo então. Cálculo, a terceira etapa nossa. Cálculo da distância entre as torres. T1, T2. Tá? Nós temos aí dois triângulos que podem ser calculados. A partir do vértice A, é uma maneira de achar a distância T1, T2. T1, T2. A partir do vértice A. O que é que eu já tenho? A distância A até 1, eu tenho. A distância A até T2, também tenho. Está me faltando só o ângulo entre elas, entre as duas distâncias. Vamos chamar aqui esse ângulo alfa, beta, teta. Esse ângulo de teta 1. Tá? Porque nós vamos trabalhar com esse triângulo, ó. A, T1, T2. E depois nós vamos calcular com o B, com o vértice B. B, T1, T2. Para calcular a segunda vez a distância T1, T2 e comparar com essa primeira aqui. Então, antes de tudo, vamos calcular o ângulo θ1. Onde é que está esse θ1? É isso aqui, ó. Na figura lá, enxergamos aqui o θ1, né? Como é que eu posso encontrar? Eu tenho o α1 e tenho o α2. O que me sobra aqui quem é? É α1 menos α2, tá? Então, o θ1 é igual ao α1 menos ao α2. θ1 vai ser α1 é no nosso 102 graus. α2, 51 graus. Logo, θ1 é igual a 51 graus, metade. Primeiro, o cálculo do θ1. Agora, conhecendo o ângulo central e as duas distâncias, o ângulo formado entre as duas, dá de calcular a distância T1, T2, aplicando o quê? A lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Que vai dizer o quê? Que a distância lá ao quadrado, T1, T2 ao quadrado, é igual a até T1 ao quadrado, mais A até T2 ao quadrado, menos 2 vezes o A T1 vezes o A T2, vezes o cosseno formado por elas, que é o meu θ1. Agora vamos substituir. T1, T2 ao quadrado é igual
AT1 ao quadrado. Vamos atrás lá. AT1 é 91,732. 91,732 ao quadrado. Mais A até T2, 192, 271 ao quadrado. Menos 2 vezes o AT1, 91,732, vezes 192,271 vezes o cosseno de 51 graus. A resposta, então, dessa operação vai ser 23,183,74209. Agora nós precisamos tirar o quadrado de cima lá. O T1, T2, então, vai ser igual a raiz de 23,183,74209. T1, T2, vai aparecer aí então, extraindo a raiz, 152,262 metros. Essa é a distância entre as torres. Para mim tirar a prova disso, se está correta essa distância, T1 e T2, né, eu faço o mesmo procedimento, só que aplicando, em vez do vértice A, faço no triângulo com vértice B. Vou deixar como só uma comprovação dos resultados. E vocês vão fazer em casa, aplicando nesse triângulo aqui, ó. O B, T1, T2. As distâncias estão lá. O B, T1 é 149,094. O BT2 é 150,891. O que é que está me faltando? O ângulo aqui, nós chamamos o primeiro de θ1, esse agora vai ser o θ2. E temos uma maneira para encontrar o θ2, né? Vamos aqui no nosso gráfico localizar onde está o θ2. Ó, é isso aqui. Aqui é o θ2. Como é que achamos o θ2? É que eu vou utilizar agora. Um beta2, isso tudo aqui, tem uma B. O beta1 é esse aqui. Se eu subtrair o beta2 menos o beta1, vai me sobrar o θ2. Então, podemos aqui, ó. Cálculo do ângulo θ2. θ2. θ2 é igual o maior aqui, que é o beta2, menos o beta1. θ2 vai ser igual beta2, 98. 98. Beta1, 37. θ2, 61, né?
Aqui é 1. Então o cálculo, o T1, T2, agora utilizando o triângulo com vértice em B, é só substituir da mesma forma como fizemos com o vértice A. Vamos ver. T1, T2 ao quadrado, agora vai ser igual a quem? O B, T1 ao quadrado, mais o B, T2 ao quadrado, menos 2 vezes o BT1 vezes o BT2 e vezes o cosseno agora do gama, ou do teta, né? O gama teta, θ2. Substituindo agora T1, T2 ao quadrado, vai ser igual. O BT1 era o 149,094 ao quadrado, mais o BT2, 150,891 ao quadrado, menos 2 vezes o BT1, tá aqui, 149,094 vezes o 150,891 vezes o cosseno do θ2, que era 61 graus. Então, efetuando essa operação, vamos ter para T1, T2 ao quadrado, 23,183,64617. Para T1, T2, tirando o quadrado, passo o outro lado para a raiz. 23,183,64617. T1, T2, arredondando para 3 casas, vai dar o próprio, né? 152,262 metros. Assim eu tenho a comprovação, né? Com outro triângulo que envolvia o mesmo lado procurado, T1, T2. Aqui pode dar algumas pequenas diferenças na terceira casa, né? Ou na quarta casa, mas no fundo vai ser tudo em questão de milímetro que eu posso considerar como essa medida exata. Tá ok?